começo de conversa, inovação é criar valor. Ela precisa de criatividade, ela precisa desse pensamento diferente, mas numa organização, para um profissional, o que a gente quer é criar valor. Criar coisas que as pessoas queiram usar, incorporar nos seus processos. E esse processo todo começa com um olhar diferente, mas sempre olhando a necessidade das pessoas, dos usuários, da sociedade. Quando você consegue, com muito conhecimento, com esse olhar diferente, criar um modelo que traz valor para as pessoas, aí você impacta o resultado da empresa. Você vai gerar receita, vai gerar lucro, vai tornar mais competitivo o seu processo e no final da linha você vai sempre ter um resultado tangível. Quando a gente fala de inovação e organização, a gente está falando disso, não de uma coisa abstrata, só criativa, só nova, mas é um processo todo completo que no final da linha impacta a sociedade, as pessoas, os usuários e traz resultado para a empresa. Então, quando as pessoas falam que precisam inovar hoje, senão as empresas vão desaparecer, vão ficar obsoletas, ficam meio perdidas achando que as coisas acontecem muito numa sexta-feira à tarde, trazendo os post-its coloridos e aí vamos inovar o pessoal, mas não é assim tão romântico. Não esquece que sempre precisa dessa vontade, desse romantismo, dessa paixão de aprender e criar alguma coisa útil para a sociedade, para você mesmo. Mas sempre o olho e a partida está na necessidade das pessoas. Então, inovação não devia ser uma coisa tão abstrata, desafiadora, impossível, porque é tão fácil, você tem que olhar a necessidade das pessoas, daquele seu cliente, de como ele usa, do seu processo. Hoje o termo que a gente usa muito é jornada do cliente, né? Experiência do cliente. Então, se você vai olhar lá como ele, na 3M, tantos produtos que a gente faz, as placas de trânsito, produtos para os hospitais, você tem que ir lá ver cirurgia, você tem que ver dar banho em paciente, você tem que acompanhar todo o processo e as dificuldades e as emergências dentro do hospital. Sem isso, você não consegue criar nada de valor. Então, é uma coisa razoavelmente prática e concreta. Vai lá, se você está na área de construção, se você está na área de energia, você tem que ir lá interagir com o usuário, com as pessoas que usam, as suas angústias, os seus medos, os seus problemas, quando acaba a luz, quando... É sempre essa situação. Aí quando você está lá imerso nesse universo, você vai ter um monte de oportunidades que a gente chama de detecção de necessidades, que vão gerar os insights, que vão levar a projetos inovadores, que vão criar valor e impactar a sociedade. Normalmente, as empresas, quando começam, as startups, muitas das inovações, elas são feitas de forma intuitiva. Tal, alguém muito interessado em resolver um problema, vai estudar, vai fazendo e vai implementando. Quando uma empresa começa a se estruturar mais, ela aí precisa entender, como a 3M entendeu há mais de 80 anos, que inovação ela é uma abordagem sistêmica. É um monte de ingrediente que juntos, se complementando, fazem uma empresa ser inovadora ano após ano, década após década. E esses ingredientes são vários. Se você não tiver essa competência de olhar o mercado, de entender, de observar o usuário, etc., você não vai inovar de forma consistente. Se você não tiver processo também, não imagina que vem de um post-it uma ideia e começa a implementar de uma forma aleatória, sem controle, sem gestão de projeto. Você precisa de processo, você precisa de métrica, você precisa de tecnologia. Então é um monte de potinho que você tem que colocar no bolo para fazer a massa crescer. Agora, o principal ingrediente, se você me perguntar qual é a principal coisa que faz uma empresa ser inovadora de forma contínua e consistente, são as pessoas. Esse é o principal, é o fermento, o principal ingrediente. Uma empresa precisa ter gente que quer aprender, que quer colaborar, que quer solucionar problemas, né? E do outro lado, a empresa precisa ter os líderes de cada área, de crédito e cobrança, da área legal, de marketing, de todas essas áreas. Os líderes têm esse papel incrível, vital, de criar um ambiente nas áreas onde as pessoas possam se expressar, onde elas sejam desafiadas, onde elas sejam estimuladas a aprender. Quando elas trazem uma ideia, tem que endossar e apoiar essa ideia vingar. Quando gera resultado, tem que ter meritocracia, reconhecer, impactar a carreira. Então, principal ingrediente, pessoas muito afim de fazer as coisas e líderes que encorajam, que inspiram e que reconhecem.
Você já deve ter ouvido falar de uma frase que toda jornada de 1000 milhas começa com o primeiro passo, que é para estimular as pessoas assim, vai lá e executa, começa a executar, né? Tá muito na moda, menos planejamento e vai lá e executa. A frase que eu gostava é que acrescentava uma coisa que eu acho super importante, né? Toda jornada de 1000 milhas começa com o primeiro passo e um mapa, para você saber mais ou menos para onde ir. Então, numa empresa como a 3M, a inovação ela não é só aleatória, onde você coloca na caixa de ideias, pede para todo mundo criar uma ideia. Isso a gente cria uma cultura e é muito bom, e é muito importante que isso aconteça. As pessoas terem o espaço, a liberdade de expressar opinião, de trazer ideia para qualquer nível hierárquico. Isso é fundamental criar isso numa organização. Mas em geral, a 3M, por exemplo, e várias outras empresas inovadoras, elas criam um determinado mapa. Se eu estou, por exemplo, numa área de saúde ocupacional, a 3M é líder mundial em equipamentos de proteção individual. E ela começou com a área respiratória. Mas um dia ela olha e faz um mapa, isso é uma visão dos gestores, dos líderes, para onde que ela quer ir. Então ela vai lá e fala, bom, agora eu posso ir em proteção auditiva. Aí ela pensa num outro lugar, eu vou agora em proteção, né, capacetes, cabeça, olhos. E aí ela desenvolve soluções, ela quer proteção e altura. Em algumas áreas ela fala que não quer ir. Então ela faz um exercício de planejamento e de visão para onde ela quer, o que ela quer ser e para onde ela quer ir. E vai definindo e alocando pessoas para trabalhar naquele mapa. Então, inovação não é a maçã caindo na cabeça da pessoa e ter uma ideia de qual... Você define, você antes tem que ter um exercício de visão estratégica, de planejamento, para onde você quer ir. Hoje, por exemplo, a gente está indo além na área de saúde ocupacional. A 3M, que sempre fez produto, está fazendo serviço e criando, por exemplo, aplicativos para gestão, é um software, né? Gestão de EPIs, para auditorias, para ajudar as empresas, além dos produtos físicos que a gente tem. Então, para os líderes, para os gestores, é muito importante essa visão de que inovação ela não acontece só aleatoriamente, principalmente ela acontece com uma visão de futuro, de mapa que a gente tem que construir antes, é um exercício. Então, eu gosto de falar, inovação não é inovação per se, né? Um nome meio afetado aí, latim. A gente não inova porque tem que inovar, ou porque é moda, etc. Eu preciso inovar sempre querendo para onde que eu vou, e a cultura e os processos de inovação me ajudam a chegar na visão que eu quero chegar. Agora, se você não construiu a visão de onde você quer chegar, qual a sua ambição, aí é um tremendo problema, é uma tarefa de casa que todo mundo tem que fazer. E em qualquer nível, se você não for o gestor, o líder, o presidente da empresa, você sempre tem que pensar o porquê que você faz aquela sua tarefa. Então, inovação é onde eu preciso chegar. Eu sou atendente, eu sou eletricista, eu sou engenheiro. O que é a minha meta? Por que eu faço isso? E aí você vai identificar que tem geralmente tem um monte de gap, um monte de problema, um monte de oportunidade para melhorar, para fazer um atendimento melhor, para reduzir o tempo, para economizar. Tá aí o caminho para inovar. Você já sabe onde que tem problema, o que são as oportunidades, e aí você joga num ambiente gostoso de confiança, de aprendizado, vai jogar sua energia para solucionar o problema. Isso é inovação, em todos os níveis, para atingir o teu objetivo da tua área.